Olá, patriotas, conservadores e defensores da liberdade. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Voz da Direita, o espaço onde a verdade é dita sem medo, onde os valores que construíram nossa nação são defendidos com coragem e onde damos voz àqueles que lutam por um Brasil justo, soberano e verdadeiramente livre. Aqui cada um de vocês é parte de uma comunidade que não se curva à pressão da grande mídia ou às tentativas de silenciar opiniões, mas que busca a verdade, entende os desafios da nossa sociedade e se mantém firme na defesa da pátria. Hoje, como sempre, vamos falar de um assunto que mexe com a política e com a vida de todos nós. Mas antes, quero que vocês se sintam em casa, ajustem a cadeira, peguem um café e se preparem para uma análise completa e detalhada. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição. Ative o sininho e junte-se a milhares de patriotas que, assim como você, acreditam que um Brasil melhor é possível quando defendemos nossos valores com firmeza. Então, patriotas, vamos juntos mergulhar nesse tema com coragem e clareza, porque aqui ninguém foge da verdade. Hoje, vamos entrar diretamente no assunto que tem movimentado o cenário político brasileiro e gerado debates acalorados entre conservadores e setores da mídia. O embate entre o pastor Silas Malafaia e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Este não é apenas um confronto isolado entre duas personalidades, mas um episódio que simboliza a luta de milhões de brasileiros que sentem que suas liberdades estão sendo ameaçadas. Silas Malafaia, uma das vozes mais influentes do conservadorismo nacional, não hesita em se posicionar de forma firme contra aquilo que considera injusto, enquanto Moraes, com suas decisões polêmicas, se tornou um dos alvos preferenciais de críticas por parte daqueles que defendem a liberdade de expressão. Ao longo deste vídeo, vamos analisar cada detalhe desse embate, desde o contexto que levou a esse confronto até as possíveis consequências para o futuro do Brasil, porque entender esses acontecimentos é essencial para todos que valorizam a democracia, a liberdade e os princípios cristãos que fundamentam nossa sociedade. Então, patriotas, permaneçam comigo, porque este é um daqueles momentos em que a verdade precisa ser dita com coragem, sem cortes, sem meias palavras e sem medo de enfrentar críticas. Antes de mergulharmos no confronto em si, é importante entender o perfil do pastor Silas Malafaia, uma figura que se tornou central no conservadorismo brasileiro. Malafaia não é apenas um líder religioso, ele é pastor da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, uma das maiores denominações evangélicas do país, e ao longo dos anos consolidou sua voz como um verdadeiro defensor dos valores cristãos, da família e da pátria. Desde os anos 2000, ele vem se posicionando firmemente contra pautas progressistas que, segundo ele, ameaçam a moral e os princípios da sociedade, como a criminalização da homofobia. Além disso, sua proximidade com figuras políticas, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, mostra o quanto sua influência vai além dos templos e chega diretamente ao cenário político nacional. Malafaia se tornou conhecido por sua postura direta, sem rodeios. Ele diz o que pensa, doa a quem doer, e isso o torna uma voz respeitada e, ao mesmo tempo, temida por muitos setores da sociedade. Ele não se limita a discursos, organiza manifestações, financia atos em apoio a causas conservadoras e nunca se esquiva de enfrentar o que considera injustiças. É exatamente essa coragem e esse engajamento que colocam Malafaia no centro das atenções e, consequentemente, na mira de críticas e de figuras poderosas como Alexandre de Moraes. Agora, vamos falar um pouco sobre a atuação e a influência de Silas Malafaia, porque entender seu papel é essencial para compreender a dimensão do confronto com Alexandre de Moraes. Malafaia não é apenas um líder religioso que fala para sua congregação. Ele se tornou uma voz de peso no debate político e social do Brasil. Sua influência se manifesta de diversas maneiras. Ele organiza manifestações em apoio a causas conservadoras, mobiliza seus seguidores em atos públicos,
financia campanhas e participa ativamente de discussões sobre políticas públicas que afetam diretamente a vida das famílias brasileiras. O pastor é conhecido por sua habilidade de falar com clareza e firmeza, sem se intimidar diante da oposição ou da grande mídia, e isso o torna uma referência para milhões de brasileiros que buscam uma liderança alinhada aos valores cristãos e patrióticos. Além disso, sua proximidade com figuras políticas, especialmente durante a campanha de 2018, mostrou que sua voz tem impacto direto na política nacional. Essa combinação de coragem, visibilidade e engajamento coloca Malafaia em uma posição única. Ele é respeitado por seu público e, ao mesmo tempo, visto com cautela por aqueles que discordam de suas ideias ou de sua forma direta de agir. E é exatamente por essa postura firme que ele acabou entrando na mira de Alexandre de Moraes, tornando-se protagonista de um embate que simboliza, para muitos, a defesa da liberdade de expressão no Brasil. Agora que já apresentamos Malafaia, é hora de entender quem é Alexandre de Moraes, a outra figura central deste embate, que tem repercutido em todo o Brasil. Para quem acompanha a política nacional, o nome de Moraes não é novidade. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e também ocupa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Moraes se tornou conhecido, especialmente entre conservadores, por conduzir inquéritos que geram grande polêmica, como o famoso inquérito das fake news e as investigações sobre os atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Para muitos brasileiros, especialmente aqueles que defendem a liberdade de expressão e os valores conservadores, Moraes representa uma ameaça à democracia. Ele é acusado de censurar parlamentares, jornalistas e cidadãos comuns, conduzindo processos que, na opinião de muitos juristas, podem ser considerados inconstitucionais. Suas decisões, incluindo a imposição de medidas como tornozeleiras eletrônicas e prisões de figuras públicas, geram indignação em amplos setores da sociedade. Entender quem é Alexandre de Moraes e qual é o alcance de suas ações é essencial para compreender a gravidade e o simbolismo deste confronto com Silas Malafaia, pois ele não se trata apenas de uma disputa pessoal, mas de um choque entre visões de Brasil, liberdade e autoridade institucional. Agora que já conhecemos os protagonistas, é hora de entender o contexto do confronto. Este embate não surgiu do nada. Ele é fruto de tensões políticas e sociais que vêm se acumulando há anos. Silas Malafaia, com sua postura firme e direta, tornou-se uma voz de resistência para milhões de brasileiros que sentem que a liberdade de expressão está sendo ameaçada. Por outro lado, Alexandre de Moraes, com suas decisões polêmicas e medidas judiciais rigorosas, tornou-se símbolo de autoridade e controvérsia, especialmente para aqueles que defendem uma interpretação mais ampla da Constituição e dos direitos civis. O choque entre esses dois nomes não é apenas pessoal, ele representa um verdadeiro choque de valores. Para os patriotas e conservadores, este confronto é emblemático, porque coloca em pauta questões como a liberdade de expressão, a atuação das instituições e os limites do poder. É um momento em que opiniões, princípios e visões de Brasil se confrontam, e entender cada detalhe desse contexto é fundamental para que possamos analisar o que está em jogo e as possíveis consequências para o futuro do país. Patriotas, é exatamente nesse ponto que precisamos abrir os olhos e compreender a magnitude deste embate. Agora vamos aprofundar um pouco mais nas críticas direcionadas a Alexandre de Moraes e entender por que ele se tornou alvo tão frequente de figuras conservadoras como Silas Malafaia. Para muitos patriotas, Moraes é visto como alguém que extrapola os limites da autoridade judicial, impondo restrições à liberdade de expressão e interferindo diretamente na vida de parlamentares, jornalistas e cidadãos comuns. Suas decisões, muitas vezes polêmicas, incluem a condução de inquéritos considerados inconstitucionais por juristas renomados, além da aplicação de medidas coercitivas severas,
como prisões preventivas e uso de tornozeleiras eletrônicas. Para quem acompanha o movimento conservador, essas ações são interpretadas como tentativas de silenciamento, de controle do debate público e até de intimidação de vozes que discordam da corrente majoritária da política e da mídia. É exatamente nesse ponto que o embate com Malafaia ganha força. Ele não se limita a criticar Moraes em tom pessoal, mas denuncia aquilo que milhões de brasileiros sentem como um ataque direto à liberdade, à democracia e aos valores que sustentam nossa sociedade. Esse é um choque entre autoridade judicial e liberdade de expressão, e é isso que torna esse confronto tão emblemático e relevante para o Brasil de hoje. Agora, patriotas, precisamos falar sobre a importância e o simbolismo desse confronto entre Silas Malafaia e Alexandre de Moraes. Este embate vai muito além de uma simples disputa pessoal ou de opiniões divergentes. Ele reflete tensões profundas sobre liberdade, soberania e cidadania no Brasil. Para milhões de conservadores e patriotas, a forma como Moraes conduz seus inquéritos e decisões judiciais representa uma ameaça aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Por outro lado, a coragem de Malafaia em se posicionar, denunciar injustiças e defender valores cristãos e familiares é vista como um verdadeiro ato de resistência e um exemplo de liderança ativa. Esse confronto simboliza a luta entre dois caminhos. De um lado, a centralização e o controle judicial sobre a sociedade. Do outro, a mobilização cidadã em defesa da liberdade de expressão, da democracia e de princípios que muitos acreditam serem essenciais para manter o Brasil forte e justo. Entender essa dimensão é crucial, porque nos mostra que o embate não se limita a discursos ou artigos de jornal, mas tem impactos reais na vida das pessoas, na política e no futuro de nossa nação. É um momento em que coragem, valores e visão de Brasil se encontram de forma direta e decisiva. Chegamos a um ponto crucial, patriotas: a relevância deste embate para o futuro do Brasil. O confronto entre Malafaia e Moraes não é apenas sobre quem tem razão em uma discussão pontual. Ele reflete um debate maior sobre os rumos do país e sobre quais valores realmente devem guiar nossa sociedade. Cada decisão, cada pronunciamento e cada crítica nesse contexto tem implicações diretas para a liberdade de expressão, para a atuação das instituições e para a percepção que milhões de brasileiros têm sobre justiça e democracia. Para quem acredita nos princípios conservadores, na defesa da família, da pátria e da fé cristã, essa batalha simboliza a necessidade de estar atento, de se posicionar e de lutar para que essas ideias não sejam silenciadas. É um chamado para que todos compreendam que os acontecimentos políticos atuais não são isolados. Eles moldam o Brasil de amanhã, determinam limites para a atuação de figuras públicas e mostram o quanto a mobilização e a voz do povo são essenciais para proteger direitos e valores fundamentais. Este embate, portanto, vai muito além da mídia e dos holofotes. Ele toca diretamente na essência do que significa ser brasileiro e patriota hoje. E, finalmente, patriotas, chegamos à conclusão e ao convite à reflexão. Este confronto entre Silas Malafaia e Alexandre de Moraes nos mostra que estamos vivendo um momento decisivo na política brasileira, um momento em que valores, princípios e liberdade de expressão são postos à prova. O que acontece aqui não é apenas uma disputa entre duas figuras conhecidas. É um reflexo do que milhões de brasileiros sentem: a necessidade de defender a pátria, proteger os direitos civis e resistir a qualquer forma de censura ou abuso de poder. E é por isso que é tão importante estarmos informados, atentos e engajados. Cada ação, cada pronunciamento e cada ato público tem impacto real em nossa sociedade e não podemos nos omitir. Por isso, patriotas, fiquem comigo, continuem acompanhando o canal, compartilhem essas análises, debatam com responsabilidade e, acima de tudo, nunca deixem de defender aquilo em que acreditam. Aqui no A Voz da Direita, nosso compromisso é com a verdade, com a coragem e com um Brasil livre, justo e soberano.
Este é o momento de entender, refletir e agir, porque o futuro da nossa nação depende de nós, dos nossos princípios e da nossa determinação em lutar pelo que é certo. Patriotas, quando analisamos o embate entre Silas Malafaia e Alexandre de Moraes, precisamos entender que ele vai muito além de duas figuras públicas em conflito. Ele representa uma verdadeira batalha cultural, ideológica e política que atravessa o Brasil. Malafaia, como líder religioso e influenciador do conservadorismo, tem um papel central em mobilizar milhões de brasileiros que acreditam na importância dos valores cristãos, na defesa da família tradicional e na preservação da liberdade de expressão. Ele não apenas critica políticas ou decisões judiciais, ele dá voz a uma parcela significativa da sociedade que, muitas vezes, sente-se marginalizada ou ignorada pelo debate político tradicional. Essa atuação transforma Malafaia em uma referência não apenas religiosa, mas política, social e cultural, consolidando sua posição como um dos principais porta-vozes do conservadorismo brasileiro contemporâneo. Por outro lado, Alexandre de Moraes representa o poder institucional, mas também a controvérsia em torno de como esse poder é exercido. Seus inquéritos polêmicos, como os relacionados a fake news e aos eventos de 8 de janeiro de 2023, colocaram em evidência a tensão entre o Estado e a liberdade individual, principalmente em relação a figuras que criticam abertamente o governo ou as instituições. Para o público conservador, Moraes é visto como alguém que extrapola limites e que, em nome da justiça, acaba restringindo direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Esse cenário cria uma dicotomia. De um lado, a mobilização popular e a voz ativa do cidadão. Do outro, o aparato institucional com todo o seu poder de decisão e controle. É nesse ponto que o embate se torna emblemático e relevante para toda a sociedade brasileira. Além disso, o confronto Malafaia-Moraes é um exemplo da polarização política que vivemos atualmente. Não se trata apenas de críticas individuais ou de disputas pessoais. Ele reflete uma divisão mais ampla entre dois modos de enxergar o Brasil. De um lado, aqueles que acreditam que a liberdade de expressão, a fé e os valores tradicionais devem ser protegidos acima de tudo. De outro, aqueles que defendem um controle mais rígido sobre discursos, principalmente quando se trata de críticas às instituições ou de questionamentos à narrativa oficial. Essa polarização, patriotas, não é mera coincidência. Ela é o resultado de anos de debates ideológicos, conflitos culturais e decisões políticas que colocaram em choque visões de mundo e formas de entender a democracia. É importante também refletirmos sobre as implicações práticas desse embate. Cada palavra, cada ação e cada pronunciamento tem impacto direto na sociedade. Malafaia, ao denunciar o que considera injustiça, mobiliza pessoas para se engajar em atos políticos, manifestações e debates públicos. Essa mobilização, por sua vez, influencia parlamentares, decisões políticas e até mesmo a cobertura da mídia. Moraes, ao conduzir inquéritos e aplicar medidas judiciais, demonstra como a atuação de uma autoridade pode afetar cidadãos comuns, líderes religiosos, jornalistas e políticos. O choque entre essas duas forças mostra que o Brasil está em um momento de definição sobre limites de poder e liberdade. E é exatamente nesse ponto que a atenção de todos os cidadãos se torna crucial. Outro ponto que merece destaque é o papel da mídia e da comunicação digital nesse confronto. Hoje, informações se espalham rapidamente e opiniões se tornam virais em questão de horas. Malafaia utiliza redes sociais, programas de televisão e canais digitais para propagar suas ideias, mobilizar seguidores e denunciar o que considera ameaças à liberdade. Moraes, por outro lado, é frequentemente citado na mídia tradicional e digital por suas decisões, muitas vezes gerando debates acalorados sobre censura, legalidade e justiça. Esse embate entre voz popular e poder institucional evidencia que o controle da narrativa e da informação é hoje uma das arenas mais importantes de disputa política.
Finalmente, patriotas, é fundamental entender que o embate Malafaia-Moraes não é apenas um episódio isolado. Ele é um reflexo do momento histórico do Brasil. Estamos vivendo uma fase em que liberdade, valores cristãos, família e soberania nacional são colocados em discussão constante. Cada ação de Malafaia, cada medida de Moraes e cada reação da sociedade forma um ciclo que molda o futuro do país. É um momento de reflexão, de mobilização e de posicionamento consciente. Para aqueles que acreditam na liberdade de expressão e na defesa de valores tradicionais, é hora de compreender os riscos, analisar os fatos com clareza e, acima de tudo, se engajar ativamente no debate político e social. Por quê, patriotas? O que está em jogo não é apenas uma disputa entre pessoas, mas o destino da liberdade e dos princípios que sustentam a nossa nação. Patriotas, quando falamos sobre o impacto desse embate, precisamos olhar para o futuro político do Brasil. O confronto entre Malafaia e Moraes sinaliza para todos nós que a luta pelo respeito à liberdade de expressão não é apenas um discurso vazio. Ela influencia diretamente decisões políticas, projetos de lei e até mesmo a forma como as eleições são conduzidas. Líderes conservadores e evangélicos observam atentamente cada movimento, porque cada medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal ou cada manifestação pública pode alterar o equilíbrio político e a forma como os cidadãos se sentem representados. Isso significa que debates e protestos organizados por figuras como Malafaia não são apenas simbólicos, eles moldam a realidade política, pressionam parlamentares e criam um ambiente no qual a sociedade civil precisa participar ativamente para defender seus direitos. Além disso, patriotas, é impossível ignorar o impacto do embate sobre o movimento evangélico brasileiro. Malafaia não fala apenas como indivíduo, ele fala como porta-voz de milhões de fiéis que compartilham de valores cristãos e que se sentem representados em suas palavras e ações. Cada crítica dirigida a Moraes, cada ato em defesa da liberdade e da família tradicional, reverbera em templos, comunidades e famílias em todo o país. Isso fortalece o papel político do movimento evangélico, transformando-o em uma força ativa na sociedade, capaz de mobilizar votos, pressionar autoridades e defender pautas conservadoras que, de outra forma, poderiam ser ignoradas. Esse poder de mobilização é exatamente o que torna Malafaia uma figura tão respeitada e, ao mesmo tempo, tão temida dentro do cenário político nacional. Não podemos deixar de analisar, patriotas, as implicações para a democracia brasileira. Um embate como esse revela o equilíbrio delicado entre poder institucional e liberdade individual. Moraes, ao exercer suas funções no STF e no TSE, demonstra o alcance do poder judiciário, mas também evidencia os riscos de interpretações amplas ou de decisões que podem ser vistas como censura. Por outro lado, a reação de Malafaia e de seus seguidores mostra a força da sociedade civil quando mobilizada, reforçando que a democracia não é apenas um conjunto de leis ou tribunais, mas um sistema vivo que depende da participação ativa de seus cidadãos. Cada crítica, cada debate e cada manifestação tornam-se, portanto, instrumentos de defesa da liberdade e da soberania popular. Outro aspecto importante é como esse confronto influencia a percepção da sociedade sobre justiça e imparcialidade. Para muitos brasileiros, Moraes é sinônimo de rigor e controle judicial. Para outros, ele é visto como um obstáculo à liberdade e à transparência. Malafaia, ao se posicionar publicamente, ajuda a trazer para o debate público questões que muitos sentem que não são abordadas suficientemente: o limite da atuação judicial, a proteção da liberdade de expressão e a preservação de valores tradicionais. Essa discussão é essencial, patriotas, porque ela nos obriga a refletir sobre que tipo de país queremos construir: um país no qual a voz do povo é respeitada ou um país em que a centralização do poder restringe a liberdade. Além disso, patriotas, é necessário considerar o impacto no debate midiático e digital. Hoje, com as redes sociais e a internet, cada comentário de Malafaia ou cada decisão de Moraes é amplificado rapidamente,
gerando reações instantâneas em toda a sociedade. Isso significa que a batalha pelo discurso e pela narrativa é tão importante quanto a batalha legal ou política. Malafaia consegue usar essa dinâmica para reforçar seus argumentos, mobilizar seguidores e pressionar autoridades, enquanto Moraes enfrenta o desafio de equilibrar suas decisões com a repercussão pública que cada ação provoca. Esse jogo de influência e opinião pública mostra que a política moderna não acontece apenas nos tribunais ou no Congresso. Ela acontece também nas mentes e corações dos brasileiros que acompanham cada movimento. Por fim, patriotas, é essencial compreender que o embate Malafaia-Moraes é um ponto de inflexão. Ele nos força a pensar sobre a proteção de nossos direitos, a importância da mobilização social e a necessidade de líderes que não tenham medo de defender princípios fundamentais. Cada ato de coragem de Malafaia, cada crítica dirigida a Moraes, cada discussão pública sobre liberdade e valores cristãos ajuda a consolidar a consciência de milhões de brasileiros sobre o que significa ser patriota e cidadão. Esse confronto nos mostra que a democracia exige participação, vigilância e engajamento constante. Não podemos nos acomodar. Precisamos entender, refletir e agir, porque o futuro do Brasil depende de nossa capacidade de proteger a liberdade, a família e os valores que sustentam a nossa sociedade. Em resumo, patriotas, o embate entre Silas Malafaia e Alexandre de Moraes não é apenas uma disputa de personalidades. Ele é um símbolo da luta entre liberdade e poder, entre sociedade civil e instituições, entre valores tradicionais e centralização de autoridade. É uma batalha que toca o movimento evangélico, a política, a mídia e a percepção de milhões de brasileiros sobre justiça e democracia. Cada ação, cada palavra e cada manifestação tem consequências reais. E é por isso que precisamos estar atentos, engajados e prontos para defender nossos princípios. Este é um momento histórico, patriotas, e compreender sua profundidade é essencial para que possamos lutar por um Brasil justo, livre e soberano.